quem tem câncer tem pressa. Ainda no meu primeiro mandato, em 2011, eu tive a oportunidade de apresentar o texto que hoje é a Lei 12.734, que é a lei de 60 dias. E todos me questionavam por que uma enfermeira, secretária municipal de saúde, secretária de Estado e parlamentar estava apresentando um texto aprazando, garantindo que a gente tinha que mudar essa situação. E tive a felicidade de encontrar mulheres gigantes nesta casa. Naquele momento, a deputada Flávia Moraes, que em 2012 apresentou um texto parecido com o meu, e os nossos textos foram apensados. Nós queríamos 30 dias. E, discutindo com o Ministério e avaliando os vazios assistenciais, porque o meu texto, quando foi apresentado, deputada Silvia, foi baseado, inclusive, nos relatórios do Tribunal de Contas da União, mostrando que, para algumas regiões do país, como era a sua região, que hoje já tem uma realidade muito diferente, só existia um serviço de câncer, que naquele momento era o Hospital do Câncer de Barretos, hoje é o Hospital do Amor. Então, o Plano Nacional de Expansão da Radioterapia também foi fruto dessa discussão, porque tínhamos que cumprir com a lei, quando ela foi aprovada em 2012. E como você vai cumprir sem dar estrutura? E a gente teve, a partir de lá, a Silvia Cristina, o deputado Wellington Prata, que abraçaram esta causa junto com a sociedade civil organizada. E quando o nosso governador Jorginho venceu as eleições e me convidou, eu preciso dizer que eu tenho muita saudade dessa casa, e que é uma casa muito dinâmica, né, Melissa? Você que é do nosso estado, que trabalha com os pacientes de câncer de cabeça e pescoço. Mas eu tinha um grande desafio, e tenho um grande desafio, de é que provar que é possível a aplicação das leis. E é possível, gente. A gente está aqui, quero me permitir falar em nome da Gladys, que está aqui de Cascavel, porque nós começamos a fazer em Santa Catarina uma coisa que ontem o Ministério da Saúde publicou mais uma portaria, que é a gente sair daquele quadrado de só pode ter um serviço para tantos mil habitantes, e a gente não se preocupar com a distância deles, porque quando você tem câncer, você precisa de quimioterapia ou radioterapia, os deslocamentos ou são diários, ou você faz o tratamento muito longe de casa, sem o apoio da família, sem o suporte de estar próximo e acolhido por aqueles que a gente mais ama, na hora mais complexa que a gente tem. Então, na primeira portaria, na portaria 516, porque lá nós criamos a habilitação Santa Catarina, não rompemos com nada do que o Ministério dizia nas portarias anteriores, exceto a questão de distância e a questão de população, porque os serviços precisam estar mais próximos da população. Então, estar aqui no Congresso Nacional, na Câmara Federal, ao lado da Silvia Cristina, é lembrar de todos os nossos colegas desta caminhada, que sim, junto com a sociedade civil, fizeram a diferença. Nós vamos estar realizando em Santa Catarina, agora em outubro, o primeiro seminário estadual, organizado pela Secretaria de Estado, ouvindo todos os serviços de câncer que nós temos, CACONS e UNACONS. Nós vamos estar ouvindo os especialistas, o papel da sociedade civil, que nós temos uma rede feminina de combate ao câncer muito forte no Estado. Nós temos a Melissa, do câncer de cabeça e pescoço. Nós temos, Silvia e Cristina, uma coisa que é um grupo de homens tratando já do câncer de homens, se agregando às mulheres, mas eles é que são, eles que comandam a saúde do homem com o eixo principal, porque nós perdemos homens com câncer de próstata, porque chegam muito tarde no serviço, e eles estão falando de homens para homens, e a MUC, que é a sociedade que também trabalha com o câncer de mama. Tivemos avanços importantes neste ano. Precisamos lembrar que temos uma série de leis aprovadas por esta Casa, inclusive da questão da reconstrução mamária, o direito à simetria, mas dificuldade de garantir esse procedimento, porque o custo da próstata não pagava os custos do Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde reajustou, deu prazo para 2 anos para que os serviços garantam esses procedimentos da reconstrução mamária. Então, isso é muito importante. Muito em breve, nós deveremos ter novidades, inclusive no financiamento do serviço de câncer, novidades
na reposição dos equipamentos de radioterapia, que já começam a ficar obsoletos, e eles não podem pifar, porque se eles pararem, a gente para o atendimento. Então, é um avanço e uma caminhada, e sim, o Parlamento brasileiro, Câmara e Senado, em especial esta Casa, que tem um grupo de deputados debruçados nesse tema, estão mudando a história dos pacientes com câncer. E nós precisamos ouvir quem está na ponta, ouvir as grandes experiências. E eu falei de Cascavel, gente, porque, por coincidência, nós temos ainda em Santa Catarina, no extremo oeste do estado, nós somos divisa com o Paraná, parte de Santa Catarina. E lá em 2008, quando eu estava na Secretaria de Estado, a gente teve a oportunidade de fazer a primeira PPI interestadual. Nós temos pacientes que são encaminhados a Pato Branco e nós temos todo o lançamento de produção como se fosse dentro do Estado, e a gente faz o encontro de contas com o Paraná. E neste início de ano, deputada Silvia, o que nós descobrimos? Que os nossos pacientes estavam indo, em função da distância, para Cascavel, sem referência, mas as prefeituras encaminhando, e porque para chegarem a São Miguel ou a Chapecó, a distância era muito maior. Chapecó, São Miguel, conseguimos habilitar agora na quimioterapia e na cirurgia oncológica, mas mesmo assim a distância era maior. Por que fazer o paciente viajar se tem um serviço no estado vizinho que pode atender, que você pactua direitinho, que você tem que encaminhar os pacientes direitinho, e você respeita a questão da distância e do sofrimento e permite que esses pacientes retornem para suas casas diariamente. Isso é o que a gente precisa. Mas Cascavel, a exemplo do que a gente está fazendo, o Paraná está mais consolidado neste tema, nós implantamos lá, em Santa Catarina, a linha do cuidado do paciente com câncer. O que acontecia, que deve acontecer, deputada Silvia, em muitos estados brasileiros, em muitas regiões. Uma mulher com uma mamografia com nódulo de mama, de uma cidade pequena, por exemplo, ou mesmo média, ela não conseguia acesso à sua biópsia. E ela ficava com aquele exame embaixo do braço, batendo de porta em porta para conseguir fazer a biópsia. Ou um homem com PSA alterado. Então, uma linha do cuidado é, na alta suspeição de câncer, você colocar os pacientes na porta de entrada do UNACOM ou um CACOM. Lá o paciente vai biopsiar. Tomara a Deus que aquela biópsia dê negativa. Se deu negativa, a gente orienta para fazer os controles. Se deu positiva, você dá o tratamento. Não basta a gente ter as leis falando dos 30 e dos 60 dias. O acesso àqueles exames precisam estar assegurados. Então, isso é muito importante. E uma outra coisa muito importante que nós, do SUS, gestores, precisamos cuidar muito, é não confundir cirurgia de câncer com cirurgias eletivas, minha gente. No meu estado, eu tinha 105.340 pacientes na fila cirúrgica, na fila de cirurgia geral, e 117 mil, deputada Silvia, para consulta cirúrgica. Então, pensem o tempo de espera desses pacientes. E lá estavam os pacientes com câncer. Cirurgia de câncer não é cirurgia eletiva, por favor. Cirurgia de câncer é uma cirurgia tempo sensível. Você não necessariamente precisa operar nesta semana, mas você não pode deixá-lo junto com os demais pacientes que não estão colocando suas vidas em risco ou o seu tratamento em risco. Então, precisamos tratar de, quando se trata de câncer, de garantia de acesso, e não nos negligenciarmos com relação à atenção primária. A atenção primária fortalecida significa encaminhamento melhor dos pacientes para média e alta complexidade. Então, esta linha de cuidado, que outros estados já têm mais consolidada, também está servindo de exemplo para nós, para a gente buscar esta consolidação. Então, para a gente ter o nosso palestrante principal, eu quero dizer assim, a sociedade civil que está aqui conosco, os prestadores de serviço de câncer do nosso país, tenho no Parlamento brasileiro, tenho na pessoa da deputada Silvia, tenho na pessoa do deputado Wellington, esta referência dentro desta casa, junto com os demais homens e mulheres que compreendem e sabem que esta é uma pauta prioritária. Sim, ela é uma pauta prioritária para nós, legisladores, mas ela precisa ser intensamente uma pauta prioritária para cada um dos gestores
independente de serem secretários estaduais ou serem secretários municipais de capital ou do menor município do seu estado. Porque quando a gente começar a olhar para esta linha de cuidado como um todo, nós vamos fazer a diferença, inclusive, no resultado, gente, no resultado do tratamento do câncer, porque a gente conseguiu fazer um diagnóstico rápido e um tratamento rápido. Então, Sílvia, que Deus continue te dando muita luz, muita bênção a cada um dos parlamentares, porque ser parlamentar não é fácil, gente. Ser parlamentar é estar permanentemente na vitrine, e independente das posições que a gente tome, sempre a gente agrada um grupo e desagrada outro grupo, mas esta pauta do câncer une todos os parlamentares da nossa casa pela importância e magnitude. Então, me resta agradecer a cada um dos prestadores de serviços que estão aqui, a cada um e cada uma da sociedade civil organizada que está aqui apoiando mais este seminário, ao Ministério da Saúde, que tem enfrentado e feito a diferença, aos gestores estaduais e municipais, e dizer sim, quem tem câncer tem pressa, e nós precisamos cuidar, e nós precisamos respeitar, inclusive, um item que está na Lei 12.734, que é a revisão dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Temos muitas ações judiciais pela falta da revisão periódica desses protocolos clínicos. Então, vida longa, Sílvia, que Deus continue te abençoando para que essa sua energia, essa sua experiência de vida pessoal possa estar mudando e continuar mudando a vida de milhares de brasileiros e brasileiras. Muito obrigada.